Bom, o banho do recém-nascido. Então vamos começar falando sobre o banho do recém-nascido. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Aham, eu tô. Bom, pessoas, o que que acontece com o banho do recém-nascido? O banho do recém-nascido, ele mudou, né? Como é que era feito o banho do recém-nascido? O banho do recém-nascido hoje, ele tem uma técnica de começo e fim, em que vocês, como técnicas de enfermagem, vocês têm que passar para a mãe essa técnica de banho. Por quê? Porque o bebezinho, ele sofre muita mudança brusca de temperatura. E as mudanças bruscas de temperatura, elas causam congestionamento nasal. Elas fazem o nariz da criança ficar tamponado. E aí ela começa a fazer gemido com a boca, né? Apresentar aba de nariz, que é o nariz ficar fazendo abinha assim de abrindo e fechando. Por quê? Porque muitas das vezes a mãe dá o banho de forma incorreta e às vezes também, né, o horário que também não é adequado, lava a cabeça várias vezes, né, mais de uma vez na semana, e normalmente a criança só precisa lavar, não precisa lavar a cabeça todos os dias, tá? Então, hoje ele não é feito quando a criança nasce. Então, como que era feito antes? Antes, a criança nascia, era feito as medições antropométricas, né? O exame físico pelo neonatologista, que foi aquilo que a gente falou. As medidas antropométricas, antro significa homem, né? Métrica significa medida. Então, medidas antropométricas significa as medidas do homem, tá? Então, o bebezinho logo que nasce, ele faz aí a antropometria, ele faz as medidas antropométricas e a gente verifica circunferência da cabeça, do tórax, do abdômen, verifica ali sinais vitais. E o médico faz aquela avaliação que a gente aprendeu na aula passada, que é uma avaliação céfalo-caudal, ou seja, o médico avalia a criança da cabeça aos pés, e tudo isso é anotado no prontuário do bebê em uma folha, como a gente havia visto a folha que foi preenchida, tá? Bom, então o bebezinho, tudo isso é anotado. Depois que tudo isso é anotado, normalmente o bebezinho era levado ao banho depois dessas anotações. Depois de ter feito vitamina K, o colírio, ele era encaminhado ao banho. Só que o banho era um banho de aspersão, ou seja, era um banho no chuveiro ali da torneira, como se fosse uma torneira, no chuveiro da torneira. E hoje não, hoje foi modificado, hoje é o banho de imersão e ele não é feito no mesmo dia que o bebezinho nasce. Então, o bebê nasceu, hoje o bebê nasce, é verificadas as medidas antropométricas, esse bebê vai ser limpo com uma compressa. Olá, Giovanni, seja bem-vindo. Esse bebê, ele vai ser limpo com uma compressa, tá? E acho que é uma mensagem. Esse bebê ele vai ser limpo com uma compressa, trocado a roupinha e entregue para a mãe. Então, não tem o banho no primeiro dia de vida. O banho ele vai ser feito no segundo dia de vida e vai ser feito junto com a mãe. Olá, Fernanda, bom dia. Então, esse bebezinho hoje, ele não está tendo esse banho de aspersão. Pessoas, depois eu vou disponibilizar as aulas no YouTube e aí quem perdeu esse comecinho, dá uma olhada lá, tá? Então, hoje o bebezinho ele não toma mais esse primeiro banho nas 24 horas, ele vai tomar um banho só depois que é um banho de imersão, que é um banho na banheirinha. Esse banho de banheira, nós ensinamos aos pais como que se dá um banho no recém-nascido. Por isso é muito importante para vocês, como técnica de enfermagem, que queiram trabalhar em uma maternidade, saibam dar banho no recém-nascido. Então, eu vou passar a técnica para vocês. Normalmente, a gente faz essa prática lá na escola, com todos os alunos, tá? Cada um faz essa prática lá. Por quê? Porque é uma técnica que vocês têm que aprender. Só que é importante que, se vocês tiverem a oportunidade de dar banho em um recém-nascido, porque é o seguinte, eu ensino a técnica, né? Normalmente a gente faz a prática com um boneco, tá? Mas seria interessante, talvez, vocês terem a prática com um neném. Então, se vocês tiverem, né, oportunidade de ter uma prima,
algum parente próximo que tenha um recém-nascido, né? Não precisa ser recém-nascido, pode ter 1 mês, 2 meses, talvez, mas que você possa utilizar nele a técnica do banho é interessante, porque o recém-nascido ele tem um peso baixo. Ele tem o que? 3,2 kg. É muito levinho, pessoas. Então, quando você pega ele para dar banho nele, ele é leve, o que facilita aí o banho dele. Então, a gente tem a impressão que vai pegar o bebê e que ele é pesado, mas na hora que você pega ele, ele é levinho. Então, isso facilita para o banho, tá? Então, se vocês puderem, quem tiver interesse em trabalhar em maternidade, né, e quiser aí intensificar a prática, é interessante ter algum parente que tenha um neném para que vocês possam fazer o banho, tá bom? A técnica, ela tem a técnica em vídeo, eu vou explicar, tem a técnica em vídeo, tá? Não é difícil. O importante é que vocês lavem primeiro a cabeça e depois vocês lavem o corpo, tá? Olá, Leandro, seja bem-vindo. Bom, então é importante que vocês tentem fazer isso, tá bom? Procurar algum parente para que vocês possam fazer a prática, visto que a técnica nós iremos fazer, né? Bom, pessoas, a princípio eu vou passar para vocês como que era o banho antes, por que que o banho foi modificado. O banho antes, ele era um banho extremamente estressante. Observou-se que foi desnecessário o banho de aspersão, que é o banho direto na torneira, né? Foi observado que esse banho direto na torneira, ele se tornou-se desnecessário e estressante para o bebê, e que o ideal é a técnica do banho, primeiro a cabeça, depois o corpinho. A técnica do banho correto, pessoas, é um banho super rápido. É um banho rápido, tá? De aproximadamente aí alguns minutinhos, com todo o quarto fechado. Não é dado no banheiro por causa do azulejo e a troca de umidade que o azulejo passa para o corpinho do bebê. Como é um recém-nascido, pessoas, recém-nascido a gente diz que são 28 dias. Então são 28 dias crucial. Ou o bebê morre ou o bebê fica vivo. E para esse bebê ficar vivo, a gente tem que diminuir o máximo a troca de temperatura. Então, um recém-nascido, ele não pode pegar corrente de ar. Algumas mães aí. Olá, Sara, seja bem-vinda. Algumas mães, né, algumas pessoas que já foram mães recentemente, sabem de algumas instruções que eu estou dando, outras não sabem, tá bom? Mas essa criança ela não pode pegar correntes de ar, ela não pode ser manuseada muitas vezes, muito tocada. Normalmente, né, o bebezinho nasceu, ele tem que ficar mais no bercinho, mas sempre que você for pegar um recém-nascido, é interessante fazer esse tipo de trouxinha nele para que ele não seja muito tocado, tá? Muito pegado. Por quê? Porque isso aí é ruim para o bebê. O bebê se sente ruim visto que ele saiu do útero há poucos dias, tá? Então, o ideal é um banho muito rápido. Não é aconselhável banhos de banheira, banhos de fraldinha, né, que depois eu passo para vocês, que são técnicas extremamente demoradas, banho de ofurô, que também são técnicas demoradas, porque o bebê fica muito tempo em contato com a água, durante muito tempo, realmente ele fica quietinho, mas é muito tempo em contato com a água e ocorre mudança de temperatura, sim. E aí essa mudança de temperatura é que ocasiona tamponamento de nariz, tá? Então eu vou mostrar um vídeo agora para vocês de como que era o banho na maternidade há alguns anos atrás e que não se faz mais, tá bom? Vocês vão observar que algumas técnicas que é dada nesse banho, elas estão erradas. Então, por exemplo, assim, na hora que a moça for dar banho, ela coloca o bebezinho de cabeça para baixo, chorando debaixo da água. Então, corre o risco dele broncoaspirar, tá? Vocês observam que quando ela faz a troca da roupinha do bebê, o bebê fica fazendo troca de roupa num campo molhado o tempo inteiro. Isso aí pode gerar soluço no bebê, além da troca de temperatura.
Como eu falei com vocês, nós somos homotérmicos, nós temos uma temperatura única. Nós não podemos ficar oscilando de temperatura. Quem oscila de temperatura é o lado de fora, por isso que a gente sua. A gente sua para manter a temperatura. Então, se o tempo estiver muito quente, a sua temperatura tem que se manter íntegra. Aí você começa a suar, você começa a eliminar líquidos e para resfriar o seu corpo e você manter a sua temperatura. Então, quando a gente tem a parte externa, por exemplo, muito fria, nós nos arrepiamos. Por quê? Porque os pelos tentam fechar os poros para que aquele frio não entre dentro da gente. Então, nós temos que manter uma temperatura íntegra, uma temperatura de 37 graus, não pode ficar oscilando. E esses banhos muito demorados, eles fazem com que oscile a temperatura. Oscilando a temperatura, o nosso organismo ele vai responder com produção excessiva de alguma secreção. E aí normalmente causa edema de nariz, né, por causa da temperatura. E aí a criança fica sem conseguir respirar. Então tudo isso acontece. Então vou mostrar para vocês que ela troca a roupinha do bebê o tempo inteiro nesse ambiente molhado, que não pode. Outra coisa que ela faz errado é ela coloca o coto umbilical para dentro da fraldinha. E o coto umbilical não pode ser colocado para dentro da fraldinha. O coto umbilical, que é aquela gelatina, tem que ser botado para fora da fraldinha. Por quê? Porque ele dentro da fraldinha, principalmente se for menino, na hora que ele urinar, ele vai urinar em cima do coto. Ele pode defecar em cima do coto. Mas eu falo mais urinar, porque normalmente é a urina, né, que sobe, principalmente se for um pênisinho. Então não se coloca o coto dentro da fralda, o coto tem que ser colocado fora da fralda, tá? Quando ela vai dar banho também, vocês vão observar que ela vai penteando a cabeça do neném com um pente fino. Pessoas, não se usa pente fino em cabeça de recém-nascido. Normalmente a gente utiliza aquela escovinha de cerdas macias. Por quê? Porque ele é recém-nascido, ele ainda tem o couro cabeludo em formação, entendeu? Então pode ser que, vocês vão ver que ela passa o pente e junto quando ela passa o pente, ela tira restos placentários, mas ela pode tirar também cabelo. E aí a criança que às vezes nasce toda cabeluda, sai do primeiro banho toda cheia de alopécia, toda cheia de buraco na cabeça. Por quê? Porque junto do pente saem aí os cabelos da criança, pela força, pelo manuseio com o pente fino. Então, o nenenzinho não se faz o uso do pentezinho, utiliza-se aquela escovinha de cerda macia, tá? Até porque ele tem uma moleirinha aberta na frente, ele tem uma fontanela aberta atrás. Então, a fontanela que está na frente só vai fechar com 1 ano e meio e a de trás fecha em 3 meses. Então, assim, vocês vão ver algumas técnicas erradas. Outra coisa errada também é a pia que ela usa. A pia que ela usa não tem proteção de estofado nenhuma. É pia de mármore ali mesmo, na quina, pequena, e ela vira o neném para lá, vira o neném para cá, e não tem proteção de quina nenhuma. Isso também é totalmente errado. Todos esses tipos de pias que se dão banho em criança tem que ter proteção de quina, né? Então, são algumas técnicas que vocês vão ver, alguns procedimentos que vocês vão ver que ela faz que é errado. Daí eu não quero parar o vídeo para mostrar, então eu já estou contando para vocês, tá? Como eu havia falado, é uma técnica antiga. Hoje em dia, o bebezinho só recebe o primeiro banho depois de 24 horas de nascido, dentro do quartinho, com a mãe explicando para a mãe como que é feito o banho, tá bom? Tava aí, né? Tava. Então leva fora. Deixa Mas não vi, ó. Hoje não tinha nem coisa, eu tive que bater. Ah, não, eu não vou atender, não. Hoje não tinha nem... Ah, não, ó, Luísa. Vou pedir pra ela arrumar pra mim depois Outro o quê? outra etiquetinha. Ah, é porque tinha etiqueta, né? Aqui, ó, na hora que você prega ela, aí, aqui, ela ó, rasga. aí não prega, ó, não adianta não. Aham. Eu peço pra arrumar outra pra mim. Você quer o do doutor
Chuveiro, né? Parto normal. Olha o tanto de cocô. Tanto de cocô. É, já botei aqui presente. Daiane, né? Isso. 14,50, 9,10. Masculino? 34. 34 também. Para de caganeiro. Esse é normal, né? Esse foi normal. Normalzíssimo. Né, pai? Foi. Pesa 50. Seu. Fazer crescer. 3,95. Augusto. Obstetra foi João Batista. Pessoas, se vocês observarem, toda a técnica inicial, ela ainda existe. Então, por exemplo, medir circunferência da cabeça, do tórax, do abdômen, pesar o bebê, fazer a vitamina K no vaso lateral da coxa. Então, todos esses procedimentos, ele ainda existe. Só que em vez de pegar essa criança agora e levar para tomar banho, ela passa uma compressinha com água morna. E daí limpa com uma compressinha, veste a roupinha e entrega para a mãe. Algumas pessoas acham nojento. Por quê? Porque o bebezinho ele fica com cheirinho de sangue, fica meio fedidinho e tudo. Mas normalmente isso é para preservar ele um pouco do estresse do banho, entendeu? E aí o banho é feito no outro dia. Batista dele é com P. Baptista. Batista. Nossa, mas fica feio demais falar. Vocês estão no 24? 24. Crescer você põe depois? Mas pode ser a casa, eu já vou. Se der banho, já vou pôr. Porque se for agora, daí a água pra fazer nele. Eu acho que por enquanto agora, né? Dá um sossego, né? Não veio toalha de banho, né? Não, mas veio a panelinha aqui, ó. Pode Mas conversar. essa panela vai ter que enrolar ele, esse saco aí é ruim, O saco é ruim. Deixa eu ver. A menina conferiu lá, falou que tava tudo certo. Beleza. É o primeiro? Dela é. Hã? Dela é. Eu já tenho uma. Olha, o bicho vai ficar atrás. Não, meu amigo. Você é bravo igual a mãe. A mãe é brava? Ixi. Essa água tá fria? Oi. Oi? Essa água tá fria? Não, pessoas, eu acredito que a água esteja aquecida, né? Bom, Aí isso não deve ser demais. né? Então, ó, o chuveirinho, o chuveiro tá certo, tá? Então, o chuveiro, normalmente, ele é assim mesmo, é um chuveiro alto, com certeza é aquecido, né? Aí é Só que a, diferente. só que a pia tá errada, tá vendo? A pia não pode ser assim, a pia tem que ter um almofadado aqui. Assim, Outra coisa, pessoas, do jeito que ela faz aqui, entra água no ouvido, o menininho tá chorando. Você imagina você chorar no chuveiro desse jeito aqui. Faz isso, faz essa experiência. Começa a tomar banho e começa a chorar do você jeito vai que o aspirar. neném, do jeito que o neném tá assim. Broncoaspira. Só que aí o tamponamento nasal não vem agora. O tamponamento nasal vem depois, né? Daqui a pouco começa o tamponamento nasal. Ainda mais se ele for para um quarto, né?
Pior são os hospitais que têm ar-condicionado geral, né? Então, por isso, pessoas que estão se preservando e não se dando o banho logo que depois nasce. Esse banho de chuveiro, a gente pode fazer ele? Pode, pode. Vamos dizer que o hospital que você vai trabalhar dá o primeiro banho, assim. Mas só que não com essa técnica que essa mulher está fazendo. É com a técnica que eu vou explicar para vocês. Vocês podem fazer a mesma técnica que você faria se fosse na banheira. Você pode fazer a mesma técnica no chuveiro, entendeu? Porém, não é essa técnica agressiva. O bebezinho não vai ter uma otite, que é um processo inflamatório do ouvido. O bebezinho não vai broncoaspirar e não vai ter uma congestão nasal no dia seguinte, entendeu? Aquele resto da placenta, naquele restinho de parto, pode deixar? Sim, no caso ela Pode, retirou. isso, pode tirar. Só que, por exemplo, assim, pode, aquilo ali é placenta mesmo, é meleca de placenta. Só que tem que tomar cuidado de como que vai ser retirado. Porque se você se forçar muito o couro cabeludo do neném com essa Aquele pente ali. com aquele pente, pode ser que arranhe o couro cabeludo, entendeu? Pode ser que dê alopécia, porque é o seguinte, normalmente alguns bebês eles trocam de cabelo. Eles nascem muito cabeludo e vão trocando de cabelo. Isso também pode acontecer. E o couro cabeludo deles ainda é um couro fraco. Ele é recém-nascido, ele estava imerso em água. Então, o couro cabeludo ele é um couro cabeludo fraco. Se passar muito o pente, o bulbo do cabelo ele vai soltar. E aí vai formar umas alopécias, que é uns buracos de couro cabeludo no bebê, entendeu? Não é uma alopécia com um buraco branco, mas vai formar pouco. Então ele vai ter os locais na cabeça dele que vão ter pouco cabelo. E para um bebê que nasceu todo cabeludo, se você for trabalhar no hospital particular, a mãe não vai gostar, vamos dizer assim, entendeu? Você pode evitar isso, evitando passar o pente com muita, friccionando muito, entendeu? Então, o que você pode fazer é tentar retirar o resto placentário, tá bom? Mas hoje em dia, é o que eu falei, a maioria dos hospitais, pessoas, não estão usando essa técnica mais, tá? Se você for usar a técnica que eu for passar para vocês, que é a técnica que está sendo usada, se vocês procurarem na internet, em tudo quanto é lugar, é a técnica que está sendo usada nos hospitais, a gente tampona o ouvido, o bebezinho, a cabeça do bebezinho é lavada com o bebezinho olhando para você. Ele não chora em momento algum, pessoas. Ele não chora, vocês vão ver. E aí você lava a cabecinha dele, você nem precisa do pente. Por quê? Porque você usa a sua própria mão para lavar com sabonetinho a mão, a cabecinha. E é uma forma delicada, não é desse jeito assim, entendeu? Até porque os pais reparam, eles não falam nada, mas claro que eles reparam. Uma forma que você tira uma veste da criança, você tirar a roupinha da criança puxando pela cabeça de tudo quanto é jeito, ele vai reparar. Ele pode não falar nada, mas ele vai reparar, entendeu? Eu não me recordo de ter visto isso aí, não. O meu foi com a cabecinha virada para trás, lavando assim, ó. E com Pois o peitinho para cima e segurando por debaixo da axila. Para travar assim. para a criança não escorregar. É assim mesmo que se faz, tá? Eu nunca vi isso aí, não. Se eu vi isso, eu tenho um ciricutico. Pois é. Misericórdia. É porque a mãe tá deitada. Afogar meu filho? A mãe tá deitada, nem tá vendo nada. Por isso que hoje, né? Hoje os hospitais Nossa, quero me ensinar lá no hospital. Tô falando assim, porque eu vi que eles me ensinaram. Entendi. Foi isso que eu vi, agora isso eu não vi, não. Para quem nunca foi numa maternidade, pessoas, hoje a maternidade, os locais que se fazem isso, né, que fazia isso, é tudo de vidro, tá? Então todo banho, todo o primeiro cuidado do bebê, é tudo de vidro, justamente para os pais poderem, né, ver como que está sendo feito o manuseio, o primeiro manuseio com a criança, tá? É porque a gente A etiquetinha apagou? Não, é porque nós entregou na outra papeleta e o médico pegou, foi outro papel. Menino carão. Gente, mas nasceu com muito cabelo.
Né, Luísa? É. Você não tem dó, não? Oh, meu Deus. Oi? Como que eu consegui meter? É, pô, vai. Claro, né? Agora que a mãe for, a gente leva. É. Aqui, ó, Luísa. Tá aqui. Tá. Isso aqui é o seu? Não, parabéns. Isso aqui é pra botar a roupinha suja dele. Esse pano aqui eu espero. Posso deixar? Agora você vai passar por aqui. Ensina aí pra ele. Aqui, pai. Essa portinha aqui é só enrolar, assim, ó. Aí você volta lá no corredor, segunda porta direita e troca de roupa, tá? Parabéns. Obrigada. Sou doce, O 20 anos lá mamou igual não sei o quê. o vídeo, né? Eu levei, não você. Eu pus ele pra mamar de novo. De novo. Agora que tá com depressão, tá mesmo não, com aquela paciente lá acompanhando. Você fala pra ela na minha festa. É. Eu chamei a menina dessa preguiçosa, ela falou assim, né? Aí ela sorriu na festa. Nossa, o povo ali tá se desmanchando em água. Eles não têm matéria, cartões presentes, né? Você viu ali? Desmanchando em água, eu, hein? O quê? Isso é luzinha, né? Oi, do nenézinho ali, tá se desmanchando em água. Então, pessoas, o que a gente pede é o seguinte: a toalha que vocês utilizaram, porque isso aí é um campo cirúrgico, né? Então, a toalha que vocês utilizam para enxugar o bebê, depois que vocês enxugam ele, essa toalha aqui precisa ser retirada. Vocês vão ver que ela vai trocar o bebê todinho nessa toalha molhada. Ah, professora, mas você é muito chata. Não, não é chatice, pessoas. Não pode ocorrer essa troca de temperatura. O bebê não pode ficar exposto a essa temperatura gelada, porque faz congestão nasal, faz processo de secreção pulmonar, entendeu? Então não pode, ela tem que tirar essa toalha molhada, enxugou, retira essa toalha molhada e troca a roupinha do bebê no seco. Vocês vão ver que ela vai trocar a roupinha do bebê todinha nessa toalha molhada aqui, entendeu? E Sabrina, ela começou pela parte de baixo. Eu começava pela parte de cima, a Isso, vestimenta. normalmente a gente coloca Aquecer logo a cabeça, o peito. isso, tórax, isso aí, É, tá? eu fazia isso. Então, ela também, nesse ponto, ela está errada, não está, não? Então, Ou não tem regra para isso? normalmente o ideal seria tamponar o tórax primeiro. Depois de tamponar o tórax, por que o tórax? Porque o pulmão é o que mais produz secreção. Depois do tórax seria a mãozinha e o pezinho, por causa da circulação periférica. E a Bom, não pode esquecer da fraldinha, porque senão ele urina pelo frio, ele acaba urinando. Depois do banho, ficou frio, é um reflexo ele urinar. Então, se ele não tiver com a fraldinha, ele urina na roupa que você acabou de colocar. Entendeu? Não está errado ela colocar a meinha, mas seria porque a meinha. melhor começar por cima. Isso. Não é errado ela colocar a meinha, porque a meinha aquece os pés. Mas o principal aí que precisa ser aquecido seria o tórax, a exposição do tórax. A criança fica até mais confortável. Se não for para você trocar primeiro a parte de cima, o que você pode fazer? Você pode pegar uma toalhinha, né, uma Tampar. fraldinha e tampar. Aí tampa o tóraxzinho do bebê e coloca a meinha, tá? Coloca a luvinha. Hoje em dia, pessoas, a luvinha não está sendo muito utilizada, tá? Pode ser utilizado no hospital por causa do frio, mas se não estiver fazendo frio, se for um local quente, não tem necessidade de utilizar a luvinha. A luvinha ela é bom porque a criança não arranha no rostinho, visto que ele nasce e a gente não corta a unha dele no hospital, tá? Quem tem que cortar a unha são os pais. E a unha dele, tem umas crianças que nascem com unhão mesmo, a unha é grande.
E daí a luvinha ela impede com que eles se cortem. Só que hoje estudos revelam que o uso excessivo de luva, ele impede a movimentação e a parte tátil da criança, entendeu? Mas isso são estudos. Isso são estudos recentes. Por isso que alguns hospitais não pedem luva no enxoval do bebê. Entendeu? Algumas mães questionam, nossa, mas no enxoval eles não pediram luvinha? Entendeu? Aí esse é um dos questionamentos, tá? Porque a luvinha, ele meio que impede o manuseio, a própria troca, né, de temperatura ou algo do sentido, tá bom? Mas a luva é importante para a criança não se arranhar e a luva é importante para manter a mãozinha aquecida, tá? Coisa mais difícil é achar que eu não faço. A Adna, né? Nossa, Eu nunca tinha visto, não. também não. Eu já tive uma colega que chama Adna, mas eu era novinha. Esse 26 foi do que 20C? É. Ai, eu encaminhei tanto menino. Não tá, Bom, pessoas, não sei se vocês observaram, como que ela fez com o coto umbilical. Ela pegou o coto umbilical, colocou para dentro da fralda. Não passou álcool, não passou nada. Eu vou mostrar agora, saindo um pouquinho daqui, eu vou mostrar agora para vocês como que pode ficar um coto umbilical que seja feito desse jeito aí pelos pais, porque ela não ensinou nada. Então, nós, como equipe de saúde, a gente tem que ensinar a mãe a dar o banho, nós temos que ensinar ela também a cuidar do coto. O cuidado com o coto é lavar com álcool, limpar com álcool 70 e um cotonetezinho. O que está acontecendo hoje também? Hoje, os hospitais estão querendo mudar o protocolo. Eles estão querendo deixar de usar o álcool 70 para passar no coto, porque é assim, pessoas, ó, o coto umbilical, quando a criança nasce, ele é essa gelatina aqui. E para fazer a higienização dessa gelatina, né, esse tecido gelatinoso, ele não pode entrar na fraldinha. Ele tem que ficar para fora, porque ele tem que ser seco. O álcool 70, ele tem a função de secar. Então, o álcool 70 ele vai ser passado só nessa gelatina para ela secar e cair, igual que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é um processo de mumificação do coto umbilical. Então, o cotonete ele só vai ser passado no coto e nessa região interna do coto. Ó. Só que quando o coto está desse tamanho aqui, pessoas, a gente não pode cortar, a gente não pode puxar, a gente não pode. Ele tem que cair sozinho, mesmo que ele tenha só esse restício, só esse negocinho aqui, igual vocês estão vendo aqui, ó. Só álcool 70, só algodão com álcool, tá? Só que quando a gente fala algodão com álcool, não é pegar o álcool, jogar álcool no algodão e pegar o chumaço e lavar, pegar aqui o chumaço e passar o chumaço de algodão aqui na barriga do bebê. Não é isso. Por quê? O que está acontecendo nos hospitais hoje? As mães estão voltando com o recém-nascido, com a barriga toda machucada, falando que a barriga do neném está toda machucada. Por que a barriga do bebê está machucada? Porque elas não estão passando o álcool 70 só no coto, com a haste flexível de algodão, que é o cotonete. Então, elas não estão usando só o cotonete, elas estão passando o álcool na barriguinha dele também. E daí eles estão entrando lá no hospital com a barriguinha toda machucada. Então, eles estão querendo criar um protocolo, pelo menos aqui no hospital da UCAM, no Hospital das Clínicas da UFES, eles estão querendo criar um protocolo para a mãe só lavar com água e sabão, porque as mães não estão sabendo utilizar o álcool 70, entendeu? Então, qual é a função do álcool 70? É secar essa gelatina, principalmente assim, ó, secar essa parte interna. Se vocês observarem, para esse umbiguinho não ficar aquele umbiguinho para fora, ficar um umbiguinho para dentro, a gente vai empurrando assim, ó, com cotonete, limpando e empurrando com cotonete para dentro, tá vendo, ó?
e aí quando fica pronto ele fica um umbiguinho interno. Então não precisa usar moeda, não precisa usar nada disso. Então o intuito não é puxar o coto para fora para limpar. O intuito é segurar o coto e limpar com a haste flexível, mas empurrando o coto para dentro. Entendeu? No sentido dele não ficar herniado para fora. Então aí não vai ter necessidade de ficar utilizando moedas, essas coisas, até porque não se pode usar mais, né? O máximo que uma médica, normalmente uma pediatra, ela prescreve pós coto umbilical cair, é fazer uma bolinha de algodão e colocar aqui para ele entrar para dentro. E isso se tiver herniado, entendeu? Então, isso é o máximo que uma médica pode receitar. Não tem como ela prescrever, né? Não tem como ela prescrever moeda e essas coisas, tá bom? Ela orienta um algodão, uma bolinha de algodão para poder enfiar o cotinho para dentro. Não se usa faixas também, né, pessoas? Antigamente, porque o bebezinho, ele tem essa barriguinha de sapinho. O que que é barriguinha de sapinho? Como ele fica muito tempo dobradinho dentro do útero, quando ele nasce, a barriguinha dele tá com aquele formato ainda de sapinho, assim, ó, um formato arredondadinho. E as mães, quando ele come, então, parece um boneco, aqueles bonequinhos barrigudo, né? Então, a mãe às vezes olha isso e fala assim: ai, que coisa estranha, né? Essa barriga dessa criança. E quando ele come, fica tudo estufado, parecendo que tá com verme, né? E não é isso, é normal da criança. De acordo com que o bebê vai crescendo, ele vai esticando. E nisso que os ossos dele vão esticando, o abdômen também estica. O que eu não posso fazer é comer junto com uma criança de 5 anos, ou seja, comer um prato de arroz e feijão, eu dar um prato de arroz e feijão de um adulto para uma criança de 5 anos, que é às vezes o que acontece. Aí a criança já tem 5 anos, mas ainda está com aquele abdômen, né, grande, parecendo que está com verme, por exemplo, tá? Então aí a mãe teria que ter um treinamento de nutrição para poder saber que o prato que a criança de 5 anos come ainda não é um prato de adulto, tá? Bom, enfim, aí eles usavam faixa também. Então, o que que eles faziam, né? Eles pegavam, colocavam aqui dentro como é que é o nome? É um botão. Pegava um botão pequenininho, botava ali dentro o botão e enfaixava a barriga da criança para não ficar herniado e a criança da barriga da criança também não ficar com aquela barriguinha estufadinha, que é normal quando a criança mama. O problema, pessoas, é que se você enfaixar a barriga da criança, na hora que ela for mamar, ela não vai conseguir respirar. Porque quando você faz bebê slim, você amarra a barriga da criança, os órgãos acabam comprimindo o tórax. Então, dificulta a criança respirar, se você fizer isso. Então, a gente não recomenda enfaixar a barriga da criança. E os protocolos novos, como eu falei, eles estão com muito medo e estão querendo mudar, em vez do álcool, utilizar só água e sabão. Eu vou mostrar para vocês um vídeo como que uma barriga, como que um coto umbilical pode ficar caso o pai e a mãe, igual essa moça fez, não tenham orientação nenhuma e faça igual essa moça fez, dá o banho, não enxuga, não faz nada, só põe de dentro da fralda e pronto. Vou mostrar para vocês como que pode ficar um coto umbilical assim, tá? Deixa eu pegar aqui porque eu não baixei.
Esperar as outras pessoas entrarem. Menina, o pessoal caiu aí, ó, ou foi só eu? Todo mundo caiu. Menina, achei que fosse coisa do meu telefone. Não, não, é porque eu abri o YouTube. Aí, pelo fato de eu ter aberto o YouTube, todo mundo cai, entendeu? Eu não entendo, né? Aí, ao mesmo tempo, uma pessoa me ligou, aí eu falei, gente, será que foi por causa do telefone? Eu não entendo. Olá, Eu só escutei alunos, até o tudo coito, o bem? negócio da fraldinha e a melequinha. Aí depois, Boa puf. tarde, ou bom dia, ou boa noite, o horário que vocês estiverem vendo esse Pera vídeo, aí. né? Eu vou estar falando um pouquinho com vocês hoje sobre avaliação do recém-nascido. Essa foi uma matéria em que a gente eu já falei dessa matéria. Olá, alunos, tudo bem? Bom, pessoas, cadê vocês? Não sei se vocês lembram, vocês estão conseguindo ver minha tela, não estão? Estão, né? Bom, estão conseguindo, não estão? Estão conseguindo ver minha tela? Escreve aí no chat. Sim. Então, bom, olha só. Eu falei o seguinte: se os pais fizerem igual aquela moça lá estava fazendo, de dar o banho no bebê e só pegar o coto umbilical, colocar dentro da fralda, corre o risco do coto umbilical ficar desse jeito aqui, tá? Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Ele é um vídeo angolano com linguagem americana, mas vocês vão entender o que eu estou tentando mostrar, tá? O tratamento eles fizeram com o uso de violeta e gentamicina e penicilina, antibiótico na criança, porque com certeza deu febre, tá? Então vocês vão ver e eu espero que não caia. Umbilical infection in newborns. E sabendo, enquanto você tá The botando aí, umbilicus is rapaz, a agora eu entendi dangerous entry perfeitamente quando point você for falou da infection. proteção da pia. Rapaz, a mulher por 2 vezes, eu cheguei a trancar aqui, que ela passou a cabeça pertinho da lateral do negócio. Pois é, e sem Doido medo, que né? você tava. Bom, então vou passar aqui para vocês verem, hein? Umbilical infection in newborns. The umbilicus is a dangerous entry point for infection, which can easily pass through the cord into the baby's body and lead to sepsis. Bom, pessoas, voltando aqui, então, eu vou passar o vídeo para vocês de como que pode ficar o coto umbilical, para quem é que chegou agora, como pode ficar um coto umbilical caso os pais não cuidem, ou caso a enfermagem nem fale com a moça como é que tem que cuidar. Hoje, pessoas, nós temos a internet, então se uma mãe quiser saber como que cuida de um coto umbilical, ela vai na internet e graças a Deus tem um monte de médico, um monte de gente que ensina como que limpa um coto umbilical. Mas se fosse antes, se for uma pessoa que não tem condições de ter acesso, ela não vai saber, entendeu? Então vou mostrar para vocês como é que faz. Como é que pode ficar um coto sem higienização. Umbilical infection in newborns. The umbilicus is a dangerous entry point for infection, which can easily pass through the cord into the baby's body and lead to sepsis and death. This video will show how to evaluate and treat the baby with an umbilical infection. Wash your hands. Then, as you take the baby's temperature, gather important background information. Did the mother receive tetanus immunization during her pregnancy? What was used to cut the cord? Was anything put on the cord? Was the cord covered? Ask about other danger signs, such as poor feeding and convulsions. The parents report that there is some redness around the cord. The baby is otherwise normal and feeding well. Now, check the baby.
First, observe that the baby is alert and active. Look for a moist cord and any drainage of pus. Check the cord for a bad odor. Look at the skin on the stump and at the base for redness and swelling. See the redness around the umbilicus? Wash your hands. Then gently palpate the belly. A distended abdomen is a dangerous sign that the baby may be developing sepsis. Then check from head to toe for other danger signs such as jaundice or breathing problems. The health worker has determined that the baby has a localized umbilical infection. There is just a little redness around the cord. The baby's belly is soft and there are no other danger signs. The baby can be treated at home with amoxicillin by mouth. The cord needs to be cleaned and treated with gentian violet twice a day for 5 days. Teach the mother how to do this. First, have her wash her hands. Gather clean cloths, soap and clean water that has been boiled and cooled. Put on gloves. Teach the mother to gently wash the cord with soap and water. Dry the area with a clean, dry cloth. Guide her to carefully apply the gentian violet, 0.5% to the cord stump and surrounding skin. Let her know that it stains. Advise her to keep the cord open to the air and not to put anything else on it. Safely dispose of your gloves. Remind the mother to wash her hands before and after caring for the baby. The cloths should be washed after each use and dried in the sun. The parents should return in 2 days. Ask them to bring the baby sooner if there is more redness and swelling around the umbilicus, if the skin becomes hardened, or any danger signs develop. This baby has a serious umbilical infection. There is redness and swelling around the umbilical stump and a bad odor. He has several danger signs: jaundice, poor feeding, and a low body temperature. The signs of an infected umbilicus are redness, often in a flare, swelling, and pus discharge. The belly can be distended. This yellow appearance is part of the normal decaying process of the cord. It may be confused for pus, but pus can be removed with a cotton swab. Serious umbilical infections can cause babies to die very quickly, within 24 hours. So immediate referral is very important. Before the baby leaves, give the first doses of antibiotics. The baby will need intramuscular injections of gentamicin plus either ampicillin or cloxacillin. Notify the facility. Arrange for transportation and write a referral note. The baby should be fed every 2 to 3 hours by breast or cup. Keep the baby warm through skin-to-skin contact throughout the trip. Every effort should be made to refer the baby urgently. But if referral is not possible, do your best to care for the baby in your clinic, though realize that this care is not the same. When treating the baby at your clinic, effective treatment options are intramuscular gentamicin plus either cloxacillin, ampicillin, or procaine penicillin. Procaine penicillin has the advantage of being given once daily. Continue to wash the umbilicus and apply gentian violet twice a day. Treat the baby for 7 days. Discharge the baby when the umbilicus is healed, she is feeding well, and there are no other problems.
be sure the baby receives the full 7 days of treatment. Remember, the healing umbilicus is an entry for infection. Treat a localized umbilical infection with oral amoxicillin and gentian violet. An umbilicus that is red or draining pus with any danger sign is a severe infection and needs to be referred urgently. Bom, viram, né, pessoas, o que pode acontecer, né? É aquilo ali que pode acontecer. E é mais ou menos um dos motivos que é porque eu não tenho para mostrar, mas um dos motivos que, né, a UFS está querendo, a UFS eu falo o hospital lá, o da UCAM, está querendo, o Hospital das Clínicas lá, está querendo usar só álcool e sabão, né, nas mães. Porque as mães estão passando o álcool na barriga toda do bebezinho, e é porque não tem figura, mas elas estão passando o álcool na barriga toda do bebezinho, todo o que eu falo em volta do coto, assim, e daí está gerando um processo inflamatório, tá? Então, pessoas, se ela for fazer desse jeito aqui que essa moça fez, igual ela mostrou, igual eu mostrei aqui, pode ficar daquele jeito lá, entendeu? Chama a Adna. Você viu ali? Desmanchando em água, eu, hein? O quê? Tinha luzinha, né? Oi, do nenezinho ali. Tá se Sabendo, desmanchando na em minha água. época, eu fui orientada a limpar só com álcool 70. Oi? Na minha época, eu limpei só com álcool 70. Eu fui orientada só com álcool 70, com a buchinha assim, de algodão. Não ficar esfregando muito, até o que eu me lembre. Assim, limpar. Eu até encharcava um pouquinho para poder penetrar, para não ficar, porque senão pode ficar com mau cheiro ali, né? Sim, pode gerar um processo inflamatório. Não, até que o meu ficou tranquilinho, dos meus 2 filhos. Eu só limpei com álcool 70, até onde me lembro. Mas é só com álcool 70. Eu vou mostrar para vocês como é que limpa. Só vou mostrar ela colocando o coto dentro da fralda. Vocês vão ver que ela não faz nada, ela só pega e coloca o coto lá dentro. Para vocês verem a periculosidade disso, entendeu? Porque é importante vocês orientarem os pais, pessoas. E as pessoas, eu tenho relato de pessoas que tiveram filho em um hospital particular e que não tiveram orientação nenhuma, não tiveram orientação de banho, não tiveram orientação de mama, não tiveram orientação de coto umbilical, troca de fralda, não tiveram orientação nenhuma em um hospital particular. Pra vocês terem uma ideia, não teve orientação nem sobre a vacina BCG e hepatite B, que tem que ser feito 24 horas pós-nascido. E a questão também não abafa, não abafa? Isso aí também não faz mal? Sim, Não faz, ficar abafado? abafa, fica úmido, né? Fora que a criança vai urinar ali, né, pessoas? E vai bater. É. Então, a questão da urina, de abafar, que não pode. Escrevi o nome da mãe, igual meu. Coisa mais difícil é achar que eu não falo. A Adna, né? Nossa, Eu nunca tinha visto, não. também não. Bom, já são 9 horas, então é isso, tá? Essa semana, de novo, essa semana a gente vai dar continuidade começando 8 horas, mas vou ver se na próxima semana a gente começa 7h30, porque tem mais conteúdo. É porque eu ainda estou levando a minha amiga lá no trabalho, por causa da pandemia, tá bom? Pessoas, terminando aqui, na próxima aula eu ensino a técnica do banho correta e vou passar para vocês como é que faz a higiene correta com o coto umbilical, tá? Só que não adianta só eu falar para vocês. É importante vocês, como técnicos de enfermagem, propagar essas técnicas, né? Para que os pais em si não façam as coisas erradas, né? Por falta de orientação, tá? Então, quem estiver trabalhando em algum hospital, né, tiver como conversar com a parte da enfermeira, com a parte administrativa, de estar passando isso por impresso para as mães, né,
Ou tá passando, porque hoje pessoas, hoje é internet. Então, se você quiser, você pode mandar até por e-mail. Se a mãe anotar o e-mail dela, você manda a técnica pelo e-mail dela, entendeu? Você manda a técnica aí, pode mandar minha aula se quiser, ou manda um vídeo, um desses vídeos aí, entendeu? Ou você faz um vídeo e a equipe faz um vídeo e manda por e-mail para as mães, entendeu? Técnica com cuidado com o banho, cuidado com o coto, aleitamento materno. Então a equipe pode criar coisas, mesmo trabalhando no hospital público, pode criar. Me dá seu e-mail. Me deu? Ah, então vou mandar para você conteúdos que ensinam. Ah, mas eu não tenho e-mail. Né? Então tem algum papelzinho impresso numa folha A4 de papel ofício mesmo, entendeu? Mas o importante é que essa mãe receba as orientações, não só verbal, igual eu estou falando, mas por escrito. Porque a mãe, ela acabou de ganhar neném, você está explicando, às vezes ela está dislexa, não está percebendo, tá coisa, mas na hora que ela chegar na casa dela, ela vai ler, entendeu? Ela vai buscar uma orientação verdadeira. Porque quando vocês olham na internet, a internet dá orientação para dar banho à noite. Não se lava a cabeça de neném à noite, entendeu? Então, às vezes, você procura na internet e o que você vai encontrar na internet talvez não seja tão fidedigno do que um enfermeiro, do que um médico pudesse orientar, entendeu? Então, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Tá bom, pessoas? Por hoje é só. A gente fica aqui, 9 e 5, para dar tempo de vocês, né, irem ao banheiro, beber uma água para o próximo professor. Tá bom?